Olá, como vai? Boa noite. Polícia Civil promove projeto que visa diminuir a reincidência criminal. Campanha antirrábica começa na próxima segunda-feira em Patos de Minas. Nova gasolina terá melhor qualidade e deixará os carros mais eficientes. Vazio sanitário para proteger safra de soja dura quase 3 meses. Projeto de castração visa o bem-estar de animais de rua. Em João Pinheiro, jovens fazem festa em avenida. O secretário de Educação de Patrocínio fala sobre retomada do ensino presencial e mais. Cédula de R$200 virá assunto nas ruas. Venda de vitamina C aumenta na pandemia. E morador adota praça e dá exemplo de cuidado e cidadania. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. A Polícia Civil está com um projeto que visa diminuir a reincidência criminal. O repórter Rafael Ribeiro conversou com o delegado que explicou como funciona essa ação. De acordo com a Polícia Civil, o foco será em pessoas que muitas vezes vão presas e depois de saírem da prisão, voltam a cometer crimes. Em uma análise feita pela Polícia Civil, alguns criminosos somam mais de 10 passagens pela polícia. Nós estamos focando principalmente em 3 áreas, né? A área do tráfico de drogas, a área dos crimes violentos, em especial o crime de roubo, e aqueles que têm uma reiteração criminosa, mas que não têm violência, que são os crimes de furto. Então aqueles indivíduos que têm reiteradas vezes praticando os crimes de furtos, e isso aí chega à delegacia, nós vamos juntar todos os procedimentos desse indivíduo, diligências preliminares, inquéritos policiais, e vamos revelar isso ao Poder Judiciário de forma una, de forma que seja em bloco, para que ele tenha, o Ministério Público tenha maior substrato em, eventualmente, manter a prisão, pedir a prisão desse indivíduo, e o juiz tenha como manter a prisão, tendo em vista que a intenção desse indivíduo é se furtar a legalidade, buscando sempre o crime como forma de vida. A reincidência no âmbito criminal será analisada com maior rigor a partir de agora e contará com o apoio de Polícia Civil, Polícia Militar, Presídio da Cidade com identificação de criminosos e Ministério Público. Fizemos já uma reunião com o Marcos Brandão, que é o diretor do presídio, juntamente com os outros assessores dele, bem como fizemos uma outra reunião com o comando do 15º Batalhão, o Tenente-Coronel Vinícius, para que a gente possa, então, ter alguns nomes de maior impacto na cidade e deles buscar dentro da delegacia, de todas as delegacias da primeira regional, buscar esses indivíduos se eles têm inquéritos, procedimentos que possam ser alavancados e levados ao conhecimento do Poder Judiciário em bloco. A medida aplicada com forte rigor pode diminuir a reincidência criminal, tendo em vista que muitos criminosos não ficarão impunes após um crime. Que a gente tem como pensamento, né, é que esses indivíduos, mesmo em liberdade, já que nós vamos passar isso aí ao Ministério Público, Poder Judiciário, mostrando que eles atuam de forma reiterada e mostrando que essa reiteração ela é quase que sistemática, levar ao conhecimento deles para que então esse indivíduo possa vir a ter um mandado de prisão contra ele e saia da sociedade nesse tempo, exatamente para que possa então voltar posteriormente com a cabeça melhor, sabendo que não poderá cometer crimes, tendo em vista que todos esses serão acelerados com relação a ele. Na mesma visão, também foi lançado o projeto Conter H, que busca acelerar a apuração dos inquéritos de tentativa de homicídio em Patos de Minas e região. Até agora, Patos de Minas registra 12 homicídios tentados. Ele é uma linha separada do projeto Conter, que esse projeto Conter H está voltado a um ataque sistêmico também aos crimes de homicídio tentado. Os crimes de homicídio tentado em Patos de Minas, eles existem e precisam ser combatidos da mesma forma do que os crimes de homicídio consumado. Tendo em vista que nos homicídios tentados, o indivíduo que tentou matar e o indivíduo que não morreu, eles podem ainda se degladiarem ou mesmo cometerem outros crimes, principalmente quem tentou efetuar a morte de uma outra pessoa. A Petrobras anunciou que já está produzindo uma nova gasolina que vai dificultar fraudes na sua formulação. A proposta da estatal é também melhorar a qualidade do combustível.
A Resolução 807/2020 da Agência Nacional do Petróleo entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, e estabelece novos padrões de qualidade mais elevados para o combustível vendido no Brasil. A nova gasolina será mais pura e com algumas diferenças. Uma delas é a definição de valor mínimo de massa específica ME para a gasolina, que passa a ser de 715 kg por metros cúbicos, possibilitando uma redução de consumo entre 4% e 6%, conforme a ANP. O valor mínimo para a temperatura de destilação em 50% para a gasolina tipo A pura é outra novidade. A terceira mudança prevista é a fixação de limites para a octanagem RON, que para motores mais atuais podem aproveitar mais a gasolina com maior desempenho e mais resistente à detonação. O novo combustível já está sendo produzido nas refinarias em todo o Brasil. A nova gasolina com a octanagem RON 93 será obrigatória, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, apenas no ano de 2022, quando ela estará disponível nas bombas. A nova gasolina brasileira terá padrões parecidos aos adotados na União Europeia e nos Estados Unidos, parâmetros que já eram seguidos por países como Chile e Argentina. Porém, a gasolina será mais cara, mas o preço da gasolina será compensado pelo ganho de rendimento, possibilitando ao veículo rodar mais quilômetro por litro. Esse especialista explica que uma gasolina mais pura pode diminuir problemas frequentes em veículos que são abastecidos com combustível de má qualidade. Os maiores problemas no carro começam pela parte de injeção eletrônica. O primeiro passo de uma gasolina ruim, ela vai acusar para você a falha do motor. Vai falhar o motor. Ou seja, vai perder um pouco de potência esse motor. Na segunda etapa, vai acender a luz da injeção, porque os bicos vão captar sujeiras. Vai ter bico, vai estar entupido e pode até queimar o bico. E isso já vai acarretar um problema para o cliente, um problema para o dono do carro, no caso. E vai mais um pouquinho. Vai tirar o carro de bom funcionamento para mau funcionamento, onde ele vai gastar bem mais. Vai gastar combustível, porque ele vai ter que acelerar para o carro andar. E aí depois vai passar para danificar os bicos, a parte dos motores. Enquanto a nova gasolina ainda não chega às bombas, o Everaldo só abastece no posto de confiança. E olha que até hoje ele não teve nenhum problema. Sempre tem uns postos com combustível de boa qualidade, sempre tem uns com combustível de má qualidade, né? Sempre tem muita gente que reclama, né, do combustível, que vai arrumar, tá com água não sei aonde, então tem que tomar muito cuidado nisso aí, porque ficar atento, que é perigoso, né? Senão fica sem o motor do carro, né? Quanto mais você prevenir, mais longa vida vai ter, né? Usar a gasolina no posto de confiança. Esse é o mesmo conselho que o Antônio dá para os seus clientes. Se ele escolheu a bandeira X a vida inteira, tenta manter essa bandeira. Ele não teve problema com essa bandeira. Se é um cliente que não se importa com a bandeira, hoje abastece A, B, C ou D, esse carro vai apresentar defeito nessa área de injeção eletrônica, nessa área que vai fazer a movimentação do carro dele. Então eu acredito que vindo uma gasolina superior, vai ficar mais difícil. A octanagem dela é melhor, os componentes dela vão ser melhores. Então, com certeza, nossos carros vão andar melhor. A seguir, campanha antirrábica começa na próxima segunda-feira aqui em Patos de Minas. E projeto de castração visa o bem-estar de animais de rua. Além disso, o vazio sanitário protege safra de soja por quase 3 meses. Andando pela área rural da nossa região, é fácil encontrar plantações de milho, trigo e aveia em diferentes estágios de desenvolvimento. O que não se vê é a lavoura de soja. O motivo é o período de vazio sanitário. O cultivo do principal grão do nosso agronegócio está em fase do que chamamos de vazio sanitário. A cultura da soja sofre com a ocorrência da ferrugem asiática, uma doença responsável pela redução significativa da produtividade. O vazio sanitário
é adotado para evitar a propagação do fungo causador dessa doença. Em cada estado, o período para iniciar o vazio é diferente. Na nossa região, esse período de vazio sanitário começa em julho e vai até o início de setembro. O vazio sanitário da soja é um período determinado pelo INMA, né, por órgãos do governo, que em determinado período, né, que no caso aqui em Minas Gerais começa no dia 1º de julho e vai até o dia 15 de setembro, que nas propriedades onde é plantado não pode ter plantas de soja viva, né? Que o fungo que causa essa doença é um fungo biotrófico, né? Que ele só sobrevive em plantas que estão vivas, e o período de resistência do esporo do fungo é de 60 dias. Então, com esse período, sem ter essas plantas vivas, o fungo não consegue se desenvolver. Com isso, a gente consegue ter uma menor pressão da entrada dessa doença no período onde é plantada a soja, né? Que é a partir do dia 15 de outubro. Durante o vazio sanitário, faz-se uma dessecação para que não fique nenhuma planta de soja. A ideia é evitar que alguma planta permaneça no local e sirva para propagar a ferrugem. O fungo da ferrugem da soja, ele é um fungo muito agressivo, e o vazio sanitário é uma ferramenta a mais que a gente tem de diminuir a pressão, né, do ataque dele. Enquanto não se planta soja, toda a área de plantio serve para outros produtos, como o milho e o sorgo. Não é que a área vai ficar desocupada, né? Ela pode ser utilizada com outras culturas. E aquela área onde não vai fazer o plantio da segunda safra, o produtor utiliza-se de ferramentas para controle dessas plantas, né? Então pode ser o controle químico ou um controle cultural que o pessoal costuma soltar o gado para fazer o controle dessas plantas. Passado o período de vazio sanitário, os produtores da região voltam ao cultivo da soja. A expectativa de colheita é positiva para o ano que vem. Esse ano a gente está com uma boa expectativa, né? Os preços futuros da soja aí bateu recorde esse ano. Então vai ser um ano que o produtor vai investir um pouco melhor em adubação, em controle fitossanitário, visando uma maior produtividade. A gente está com a expectativa de colher uma média acima das 75 sacas. Depois de ficar o último ano sem realizar a campanha de imunização contra a raiva, o Centro de Controle de Zoonoses volta a aplicar a vacina em cães e gatos. A campanha começa na segunda-feira. Diferente do ano passado, em que o município ficou sem as doses da vacina antirrábica, esse ano a expectativa é que 25 mil cães e gatos sejam vacinados contra a doença. A nossa expectativa é imunizar 25 mil animais, né? Vamos iniciar a partir de segunda-feira, no dia 3, na zona rural. Então, 2 equipes serão deslocadas para a região de Bom Sucesso e outras 2 equipes vão para a região do Pilar. No meio urbano, a campanha terá início no dia 22 de agosto e será organizada em 4 etapas. Cada fase contemplará bairros específicos da cidade e ocorrerá em data previamente determinada. As datas para cada uma dessas etapas são: primeira etapa no dia 22 de agosto na UBS do Itamaraty, UBS Alvorada, Creche Edna Borges, Cemitério Parque da Esperança, CRAS Quebec, UBS Padre Eustáquio, Praça Nossa Senhora de Fátima no Rosário, UBS Guanabara, Praça do Coreto, Projeto Saci no Várzea e Zoonoses no Alto Caiçaras. Na segunda etapa, 5 de setembro, CEMEI Guiomar Mundina Fonseca, Salão Comunitário no Alto da Serra, Caíque Jardim Esperança, UBS Jardim Esperança, Quadra do bairro Abner Afonso, Escola Padre Almir no Alto Colina, UBS Novo Horizonte, UBS Nova Floresta, Escola Guiomar de Melo e Zoonoses no Alto Caiçaras. Terceira etapa no dia 19 de setembro, Cantadores da Paz no bairro Lagoa Grande, UBS Geraldo Rezende, Salão Comunitário São José Operário, UBS Sebastião Amorim, Prefeitura Municipal Eldorado, Praça Madri, UBS Panorâmico, UBS Jardim Paraíso, Praça dos Capuchinhos e Zoonoses no Alto Caiçaras. Na quarta e última etapa, no dia 26 de setembro, Escola Elídio Caixeto, no bairro Santa Luzia, UBS Jardim Paulistano, Escola Norma Borges Beluco, no Céu Azul, UBS Gramado, Escola Maria Inês Rubinger, Escola Marluce Martins Scher, no bairro Planalto, Escola Adelaide Maciel, no Cristo Redentor e Zoonoses, no bairro Alto Caiçaras. Nós seguimos o padrão de todos os anos, onde a população já é acostumada a levar os animais para vacinar,
né? Então mantemos nos locais as creches, a UBS, em alguns locais é feito em praças, né? Para conseguir ter uma distribuição naquele bairro para atender toda a população. Ah, e lembre-se, é importante manter o distanciamento social e sempre levar o cão com a coleira, focinheira se for mais agressivo, e não esquecer do cartão de vacina. É um momento muito importante da gente fazer essa vacinação, porque a gente sabe que ter um animal positivo para a raiva significa que a gente tem uma circulação do vírus. Temos municípios aqui próximos que está tendo caso positivo em bovino, em equino. Então isso deixa nosso município em estado de alerta, né? Por isso a gente pede para a população que leve seus animais para serem vacinados, né? A população rural deixar os animais próximos ali da residência para a gente conseguir imunizar todos os cães e gatos do município. É uma doença fatal, né? Nesse ano a gente já teve um óbito humano no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então é uma doença que pode ter o controle e esse controle é feito através da imunização. Ainda sobre o cuidado com animais, em quase um ano, mais de 1.000 animais, a maioria de rua, foram castrados em Patos de Minas. Em um balanço feito pelo projeto de castração de Patos de Minas, em 9 meses, 1.800 animais que estavam em situação de rua foram castrados. O projeto de castração já é um sonho, né, de muitos anos. E a gente foi, com o tempo, desenvolvendo como que isso poderia funcionar. E nessa atual gestão, né, com o novo prefeito, ele se sensibilizou e viu que realmente seria uma oportunidade única de resolver o problema. E aí ele disponibilizou uma verba, né, para castração, e a gente iniciou aqui esse projeto. E está indo, assim, muito bem. Em 9 meses foram castrados 1.800 animais. Então está uma média de 200 animais mês. Para que eles sejam submetidos aos procedimentos, é necessário cadastro e avaliação. O agendamento é feito através do 9917 3635 com Milila. Vai fazer, né, um pré-cadastro. E depois a Milila vai até o local, né, para se certificar e tudo, como que vai proceder, até mesmo o transporte desse animal, né, porque muitas vezes a pessoa não tem condições, não tem carro, então é feito dessa forma. Mas é importante lembrar que a prioridade são os animais em situação de rua e aqueles que pertencem às pessoas de baixa renda. Prioridade para os animais de rua, tá? Os animais abandonados. E, em segundo, para pessoas muito carentes, que não têm condições de pagar a castração, né? Então, a gente segue essa regra. No próximo bloco, venda de vitamina C aumenta na pandemia e cédula de R$200 virá assunto nas ruas. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Classificados Tintim. Anunciou, vendeu. Casal de sorte, hein? Hã? Como assim? Quem é cooperado Sicoob fortalece sua região e ainda pode concorrer a mais de 5 milhões de reais em prêmios. É mesmo? E como é que a gente participa? Contratou ou usou os produtos da promoção, já está concorrendo a 54 carros, 48 motos e muito mais. Amor, vamos nessa, vem! Promoção sorte assim só no Sicoob. Participe! Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. O coronavírus é uma realidade. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Sicoob Credicopa, mais que um banco.
a nossa cooperativa de crédito. O Banco Central anunciou que o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento da cédula de R$200, que terá como personagem o lobo-guará. A nova cédula chamou a atenção e virou assunto nas ruas. Nas ruas, muitos achavam que a nova cédula era até uma brincadeira. Eu não acho nada disso não, uma pessoa velha igual eu. Você não sabia ainda? Não. Tá sabendo agora? Sei não, eu sei que a nota de 200 vai sair, já pegou a nota de 2, já fez 200 nela, né? Essa é a brincadeira que eles fizeram. Sim, é verdade. Depois de 18 anos, o real lança mais uma cédula. Dessa vez, a de R$200 com o símbolo do novo Guará. Gostaram? Ele representa um animal do cerrado, né? É bacana, mas eu acho que poderia ser representado por um ser que ficou marcado na história do Brasil. Acredito que deveriam ser os nomes brasileiros, deveriam ser personalidades brasileiras que marcaram. Mas não, tudo aqui do Brasil é bom. Daqui da fauna brasileira é bom também. Um estudo realizado pelo Banco Central aponta que as notas de 2 e 20 indicavam uma redução de mais de 30% no uso de cédulas com os novos valores. A lógica é simples. Sem a nota de 20, eram necessárias 4 notas de 10 para chegar a R$40. Com a nota de 200, será mais ou menos o mesmo esquema. A intenção do governo é reduzir os gastos com a impressão de cédulas e evitar fraudes, afirmam os economistas. De 1980 a 1994, o Brasil viveu uma situação bastante complicada com relação à inflação. Foi depois do Plano Real de Fernando Henrique Cardoso que realmente o Brasil conseguiu se estabilizar na economia. Depois disso, houveram mudanças, a extinção da nota de R$1, a criação de imagens nas moedas de R$1, a fabricação de uma nova cédula de R$20 e por aí vai. Agora, com a criação de uma nota de R$200 com o símbolo de um lobo-guará, que representa o Brasil. Mas será que realmente esse é o verdadeiro significado? Ou há uma conversa de uma superinflação por trás dessa nota que é tão especulada no momento? O objetivo do Banco Central neste momento é suprir uma necessidade. Deixa eu explicar melhor, porque é o seguinte, existe um indicador que chama entesouramento. O que isso quer dizer, né, no dia a dia, né, das pessoas? Com a pandemia, a partir do mês de março, quando nós tivemos aí, né, a parte de lockdown, as pessoas, né, elas começaram a deixar mais moeda em posse deles. Como que isso é feito? As pessoas vão até os bancos, sacam o dinheiro e ficam com papel moeda. A curva de demanda por papel moeda aumentou de forma significativa. E isso não aconteceu só no Brasil, não. Aconteceu em todas as economias no mundo inteiro. E nós temos que identificar aqui alguns fatores também. Se a gente considerar, o Plano Real foi lançado em 1995 com as notas, né, de 1, 5, 10, 50 e 100. A nota de R$100 naquele momento, em 1995, equivalia quase um salário mínimo. Então, não seria possível hoje você ter a mesma quantidade de bens e serviços com a mesma nota de R$100. Se a gente trouxer apenas pela inflação, hoje teríamos que ter uma nota de R$500, R$550 para valer o mesmo que a nota de R$100 valia há mais de 25 anos. Só que esse processo é um processo que a gente não deve alimentar. Então, todas as vezes que os órgãos, né, como o Banco Central, tentam transferir a inflação, oficializar a inflação através desses movimentos, gera mais inflação. O governo sabe disso, nós vivemos isso na década de 80 e eu tenho certeza que o governo não vai fazer políticas que gerem inflação no longo prazo. Ele está mais preocupado neste momento são com as famílias e preservar a renda da população. Em 2001 foi criada a nota de R$2 e um ano depois a nota de 20. Em 2005, a nota de R$1 parou de ser impressa e apenas a moeda passou a circular. Em 2010, uma grande mudança nas cédulas de real foi anunciada. Passou a circular a segunda família do real. Cédulas de tamanhos diferentes, marcas táteis de segurança, fáceis de verificar. Em 2012, começaram a circular as novas notas
de R$10 e R$20. No meio de 2013, foram colocadas em circulação as notas de 2 e 5. O tempo passou tão rápido e muitas mudanças aconteceram. Agora que sabemos o símbolo da nota de R$200, a pergunta é simples. Qual o símbolo das outras que estão há anos circulando no Brasil? Eu lembro tem o macaco, que é o mico-leão, né? Tem a de 100, que é o... eu falo o nome dos bichos, eu não sei, mas é o peixe. Sim, é muito rápido, às vezes lembra, às vezes não. Tá na mão às vezes, mas às vezes esquece também. Porque a gente vê tão pouco, né? A pandemia do novo coronavírus fez aumentar o uso de suplementos vitamínicos, como é o caso da vitamina C. Ao menos é o que sugere um levantamento encomendado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres. Além de frutas como laranja, limão, abacaxi e cajamanga, por exemplo, a vitamina C também pode ser encontrada em alimentos folhosos. É o que explica Thaís Silva, nutricionista. Os principais alimentos fontes de vitamina C são as frutas cítricas, abacaxi, o limão, a cerola, o tamarindo, o cajamanga, que às vezes é menos conhecido, mas que agora é a época da safra, a laranja, a tradicional laranja, né? Mas também encontramos a vitamina C nos vegetais de cor verde escura, nos folhosos, como brócolis, espinafre, rúcula. Também tem uma concentração muito importante de vitamina C. Os benefícios dessa vitamina são inúmeros. Auxilia até mesmo para o bom funcionamento do sistema imunológico. Ela é considerada um forte antioxidante, então ela vai ajudar a prevenir a formação de radicais livres, que são causadores do envelhecimento das células. E ela tem um papel fundamental, assim como outras vitaminas, em ajudar na questão do sistema imune. É importante destacar que a vitamina C sozinha, ela não vai prevenir um resfriado, por exemplo, né? Mas ela vai ajudar a reduzir os sintomas desse resfriado e diminuir o tempo que vai durar esses sintomas que a pessoa sente. De acordo com a nutricionista, existe uma quantidade correta a ser ingerida ao dia, a qual é atingida facilmente, como, por exemplo, com um simples copo de suco de laranja. Existe uma recomendação de acordo com as idades, né? Mas a recomendação média para adultos de mulher é 75 miligramas no dia e homens 90 miligramas. Essa recomendação ela é atingida facilmente através da alimentação. Muitas das vezes as pessoas pensam em suplementar para obter mais esse benefício, mas, por exemplo, um copo de 100 ml de um suco de laranja Bahia, eu já consigo aí 110 miligramas em média. Então, já atinge a recomendação de homem e mulher durante o dia. A profissional ressalta sobre os cuidados com a grande quantidade ingerida. Segundo ela, o consumo exagerado pode causar até mesmo cálculos renais. No início da pandemia, todo mundo preocupou em relação à imunidade e todo mundo começou a usar de forma abusiva a vitamina C, né? Então, não há necessidade dessa suplementação caso a pessoa não tenha deficiência. E existem vários estudos que comprovam que acima de 2 gramas ao dia já existem relações com a formação de cálculo renal e também diarreia. Então, não há necessidade dessa mega suplementação. Ela explica quais as maneiras mais indicadas para o consumo de alimentos fontes de vitamina C. Em relação ao cozimento, a recomendação é que seja o mínimo possível, que as pessoas tenham o consumo de alimentos mais in natura, porque a vitamina C ela é sensível tanto à luz quanto ao calor. Então, o ideal é que, se vai fazer algum alimento que seja fonte, né, no cozimento, é que já deixe a água fervendo, coloque ali com a panela tampada o mínimo de tempo possível para que as perdas nutricionais sejam menores. Segundo Paulo César, gerente farmacêutico, existem 3 tipos de suplementação fonte de vitamina C: comprimido, efervescente e cápsula. De acordo com ele, a procura por esses suplementos aumentou em torno de 50% durante o inverno e considerando também a pandemia. Ele é um produto de venda sazonal, então em determinados períodos do ano, em determinada época do ano, quando começa o frio, a seca, né, o ar mais seco, que as pessoas têm uma tendência maior a se resfriar, a procura pela vitamina C, né, até para fortalecer, para aumentar a imunidade, ela é maior nessa época do ano. Esse ano, em vista de ter acumulado, além do frio e do tempo seco, a pandemia, então a procura realmente aumentou e em cerca de uns 50%, em relação aos outros anos. E o que mais chama a atenção é que a procura por frutas fontes da vitamina
não tem aumentado de modo significativo. Segundo Gilmar Cunha, gerente do Sacolão, as pessoas estão optando pelo mais fácil, que no caso é a suplementação. Eu acho que o pessoal está procurando mais vitamina C nas farmácias do que nos sacolões. As pessoas devem saber que no inverno deveriam se ingerir ainda muito mais líquidos e sucos do que no próprio verão. A seguir, tem a análise da notícia aqui no NTV News. A gente fala sobre filas e sobre uma aglomeração de jovens em João Pinheiro. E agora é a hora da análise da notícia aqui no NTV News. Para comentar as notícias de hoje, Odair Cardoso. Boa noite, Odair. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. Vamos lá então, com o nosso jornalismo opinativo, trazendo aí a nossa análise dessas informações, dessas notícias que estão aí nessa nossa pauta de sábado e que aconteceram também durante a semana. Pois é, hoje a gente fala de coisas de Patos de Minas e de outras cidades. Vamos começar com a movimentação na Caixa Econômica Federal daqui de Patos de Minas. Ela atendeu alguns clientes. A demanda foi grande e uma fila se formou. Olha só. Em todo o Brasil, 717 agências da Caixa Econômica Federal funcionaram, sendo que em Minas Gerais, 60 estiveram abertas. Em Patos de Minas, apenas uma agência forneceu atendimento presencial aos beneficiários do auxílio emergencial. Pois é, a fila começou lá na Rua Legário Maciel, fez toda essa volta e chegou até aqui, na Rua General Osório. Centenas de pessoas acordaram cedo neste sábado. A exemplo disso, o seu Walter. Seu Walter, neste sabadão, o senhor acordou cedo para resolver qual situação na Caixa? É isso aqui, sobre o auxílio. O que tem acontecido que o senhor não tem conseguido sacar esse auxílio? Parece que eu caí naquele segundo grupo de análise, aí está analisando e hoje eu vou ver. O senhor precisa desse dinheiro? Com certeza, né? E o senhor trouxe o que para resolver essa situação? É sempre as folhas que eles mandaram trazer e documento de identificação. Tem quantos minutos que o senhor já está aqui esperando? Não, eu cheguei há pouca hora. Mas vai valer a pena esperar? Vai. Vamos lá ver. Essa senhora também acordou cedo. Para ela, enfrentar a fila foi necessário para que pudesse receber o auxílio. Fazer o quê? Esperar, né? Você tem que esperar. Só que toda essa aglomeração vai de encontro à pandemia do novo coronavírus. E quem precisa do benefício ofertado pelo governo cobra melhores condições para evitar o risco de contaminação. A aglomeração não está tendo nas lojas, não. No comércio não, porque ninguém tem dinheiro para comprar em comércio. Está tendo aglomeração nos bancos, nos laboratórios. As filas estão enormes, é isso que está dando aglomeração. Eu tenho problema pulmonar, tenho problema de saúde, estou na área de risco, mas tenho que enfrentar a fila. Então não está adiantando nada você está na área de risco. Todo jeito você está correndo risco do mesmo jeito, enfrentando uma fila igual essa aqui. Não está tendo melhoria, porque os casos continuam avançando, aumentando, né? E as lojas fechadas, né? Seguido que está tendo aglomeração nas lojas, mas não é banco, é laboratório, é isso. Pois é, Odair, parece que essas filas para atendimentos bancários se tornaram parte da nova rotina com o coronavírus aqui em Patos de Minas, é? É praticamente inevitável, né? O nosso novo normal, Jéssica, porque aí, o que acontece? A gente está num momento em que as pessoas precisam não aglomerar, tá? Então, ponto é esse, não podemos aglomerar dentro do banco. Mas o lado de fora se aglomera. E aí você tem que contar com essa organização do próprio cidadão, ele que está ali na rua, se manter distante. E a gente tem flagrantes aí de que nem todo mundo respeita essa distância de pelo menos 1 metro um do outro e acaba fazendo esse efeito contrário de não aglomerar dentro de evitar aglomeração dentro da agência, mas aglomerar do lado de fora, o que aí é perigoso do mesmo jeito. Claro que aos poucos as pessoas vão entender essa situação, mas ainda há muita aglomeração, muitas pessoas muito próximas, né, nessas filas. Agora, o que o banco poderia ter feito? A outra agência poderia estar funcionando nesse sábado, já que a gente tem uma demanda tão grande pelos auxílios. Essa fila aí praticamente dobrou o quarteirão, ou mais que dobrou o quarteirão.
E aí o que o banco faz? Deixa apenas uma agência aberta, quando na verdade, se as duas agências estivessem abertas, a gente não sabe por qual critério apenas uma funcionou, mas se essa outra agência, que é aqui bem próxima à NTV, né, ao lado aqui do pronto-socorro do Hospital Regional, tivesse também em funcionamento para atender esse pessoal do auxílio ou dos auxílios, já que o FGTS também entrou nessa daí, o que aconteceria? A gente teria uma menor presença de pessoas em apenas uma delas. A gente teria dividido todo esse pessoal aí, que não ficaria somente em um local, provocando mais problema. Os bancos, esse novo normal que a gente fala, os bancos também precisam se adequar a eles e passar essa informação para frente. Creio eu que isso é destinado às prefeituras, essa divulgação, além dos sites dos bancos, mas não chega a contento ao cidadão, que acaba na necessidade de procurar esse auxílio, se aglomerando e aí provocando essas filas imensas. Que aí tem a questão de estar muito próximo, e aí também tem a questão de ser um número muito grande de pessoas em busca de um auxílio. A pessoa não pode deixar para lá só porque tem muita gente na fila, já que ela necessita desse dinheiro, e aí isso vai continuar acontecendo neste nosso novo normal, tão estranho nesses dias que a gente vem vivendo, né, Jéssica? Justamente, Odair, é uma realidade todos os dias. Pode passar em frente aos bancos aqui de Patos de Minas, todos os dias nós temos filas, né? E é um problema que eu acho que as pessoas também têm que se adaptar muito. Vale muito em conta agora o comportamento do indivíduo. É fundamental que a pessoa tenha consciência, tenha um espaço, não esqueça do uso da máscara. O álcool em gel, às vezes a gente coloca que o uso da máscara é mais importante ainda, mas eu tenho por mim que o álcool acho que tem uma importância ainda maior do que a máscara, inclusive, né? Porque a gente evita o contato, deixa a mão sempre limpa, né? Então, assim, vale muito o comportamento do indivíduo. A gente vai ter que se adaptar a isso, mas é claro que os bancos, o poder público tem que determinar e não reduzir, sim, ampliar os horários de atendimento nesses locais, mas aí o comportamento do indivíduo, para mim, é a palavra-chave. Certamente, não tem a menor dúvida que nós precisamos nos cuidar, né? Vamos para o próximo assunto. Odair, você tem vontade de festejar, tá? Tem muita saudade, né? Saudade de festejar o tempo todo. A gente, por mais que você não provoque, não esteja... Vamos colocar aí, há 5 meses atrás, a gente chegava num sábado como esse, às vezes você ficava em casa. Sim, mas por opção, né? Por opção, mas como a gente não pode, a gente fica na expectativa e louco para poder buscar voltar, né, à normalidade, não exatamente de se aglomerar, mas de estar ali em grupo, de estar num bar, num evento, né? Essa vontade a gente tem. Eu imagino que para a galera jovem ainda maior essa vontade, né? Pois é, né? Para quem é mais novo, e aí é uma questão de período de vida, né? É assim, quando você chega, está mais velho, você já procura um lugarzinho para sentar, né? Sai para a rua já procurando um lugarzinho para sentar, mais tranquilo. Quando você é mais novo, não, né? Você quer muito mais agito, muito mais... Eles sofrem muito mais com isso. Pois é, em João Pinheiro, maioria de jovens, né, resolveram se reunir na Avenida Riviera para fazer uso de bebidas alcoólicas e ouvir som automotivo. Olha só. Pois é delicado. Acho que para a galera jovem essa determinação de isolamento social é ainda mais difícil de ser cumprida. Até porque quando a gente é novo, a gente não tem muita noção, às vezes, do perigo. Juízo, a gente quer aproveitar o momento, porque a gente acha que a hora é aquela. Mas o ponto é né? O que ocorre, Jéssica, nesse caso aí a gente tem que analisar de maneira ampla, porque a gente está falando aí de, como você disse, de jovens. Aí a responsabilidade é menor, no sentido não deles não terem responsabilidade com isso, mas pela própria idade. O que ocorre? Eles estão sabendo do perigo, estão sabendo do problema, mas aí encontraram uma área livre, chegou um, chegou dois, daqui a pouco tinha mais, né, centenas de pessoas ali. Aí falta e falha, nesse caso, o bom senso de todos esses rapazes e moças que estavam aí, mas também do poder público, que precisa fiscalizar, né? Que precisa estar ali e não tem jeito. Se não fiscalizar, isso vai ocorrer, né? Vai ter ali pessoas sem máscaras, ali vai ter pessoas buscando se divertir num ambiente como esse daí. É um ambiente aberto, mas é um ambiente em que, se você colocar muita gente, vai ter o risco do mesmo jeito. O que a gente nota é justamente isso, falta
falta fiscalização, falta realmente medidas para evitar que esses jovens que estão com tanta saudade de um evento, de uma festa, acabam se reunindo aí. Está errado? Está errado, mas falta fiscalizar realmente. Pois é, a título de curiosidade, a cidade bateu 428 casos confirmados em João Pinheiro. Não tem mais cidade nenhuma que passa lisa, né? Aliás, pouquíssimas cidades do estado, municípios do estado, estão aí com 0 casos ou com baixo número de casos. No geral, nós temos a maioria dos municípios, né, desses mais de 850 municípios, estão aí com casos de coronavírus registrados, inclusive com óbitos. Bom, agora a gente vai falar de Patrocínio. É que o secretário de Educação da cidade falou sobre o retorno das aulas presenciais que estavam previstas para iniciarem no próximo dia 17. Segundo o secretário, o retorno não está confirmado, é apenas uma previsão. Pelo decreto 3.742, o retorno das aulas presenciais na cidade de Patrocínio seria em 17 de agosto. Segundo o documento, permanecerão suspensas as aulas presenciais até o dia 16 de agosto, mantendo-se o sistema EAD. No entanto, a partir do dia 10 de agosto, a Secretaria Municipal de Educação deverá, junto com o corpo docente, iniciar a preparação de plano de retomada gradativa das aulas presenciais. A possibilidade de retorno deixou muitos pais preocupados e o secretário de Educação utilizou as redes sociais para esclarecer o assunto. Venho de público, na situação de secretário municipal de Educação do município de Patrocínio, esclarecer que esse decreto divulgado, publicado nessa data de hoje, ele não determina o início das aulas presenciais para o dia 17. Ele apenas, como nos demais decretos, ele faz uma previsão de retorno dessas aulas. Porém, quero tranquilizar cada pai, cada mãe, cada patrocinense, que por volta do dia 14, nós estaremos reavaliando essa situação. Estaremos reunindo junto ao Comitê de Enfrentamento ao Covid, para que nós possamos analisar o cenário posterior, se há possibilidades ou não do retorno das aulas presenciais, ou se nós permaneceremos com as nossas aulas online. Portanto, fiquem tranquilos. O decreto de hoje, ele não define retorno das aulas presenciais. Assim como nos decretos anteriores, ele apenas faz uma previsão. Odair, esse decreto de patrocínio foi inclusive tema de debate aqui no NTV News, né? No mínimo curiosa a fala do secretário. A Adriana, eu acredito até que ela tenha esse decreto aí. Ontem a gente colocou, Adriana, como faixa para comentar, foi na data de ontem. E o que ocorre? Eu acho que o secretário, ele está meio que, a fala dele está meio que batendo contra o que está ali determinado. É claro que o decreto fala o seguinte, que a partir do dia 10 já vai e é isso que está lá escrito. A partir do dia 10 já vão ter os preparativos, né? Mas lá está escrito exatamente isso. Olha só, diz o seguinte, que até o dia 16 é AD, ou seja, o ensino à distância no município, e a partir do dia 17 já decretado o início das aulas aí em Patrocínio. Foi isso que foi noticiado por toda a imprensa, mas eu acho, Jéssica, que a fala do secretário é muito mais em função da repercussão que deu nas redes sociais. Eu acompanhei ontem, acompanhei hoje também. Foi muita crítica da população de Patrocínio, e tá aí até de municípios da região, dizendo que é uma ação até irresponsável isso, segundo as próprias redes sociais, seria uma ação irresponsável da prefeitura retornar num momento como esse, no dia 17 de agosto, às aulas. Está até aí na tela, olha só, ele fala exatamente disso, decretando o EAD, ali está escrito certamente, olha só, decreta, aí está a primeira parte, né? Aliás, o final, Deiró Moreira Marra, ele decretou, mas essa primeira parte aí fala exatamente isso, até o dia 16 de agosto de 2020, o EAD. Depois aí a gente já tem lá no inciso, se não me engano, terceiro, está ali escrito o seguinte, a partir do 17 de agosto, ao retorno das aulas presenciais. Está escrito isso lá. Agora, claro que essa fala do secretário é também importante para tranquilizar os pais de alunos, né? Até porque esse documento que está aí na tela, Jéssica, ele não veio com descritas medidas que serão
adotadas para essas aulas voltarem. O que, lógico, é o que mais interessa nesse momento, porque, evidentemente, inclusive a Ludmila falava disso ontem aqui, em outros países em que as aulas voltaram, as crianças passam por uma verdadeira desinfecção ali na entrada da escola, né? Na entrada das salas. Elas recebem ali uma carga ali de uma purificação, né? de um produto, né? Quando elas vão entrar na escola, e depois as medidas, além disso, tomadas. Claro que aqui no Brasil nós temos uma outra realidade, mas essas medidas, diversas medidas terão que ser tomadas para essa retomada de aulas nas escolas. E, evidentemente, acredito eu, o município de Patrocínio não seria responsável de não tomar medidas para voltar. O que causa estranheza é o decreto falar uma coisa e o secretário falar outra. O decreto está lá explicitamente dizendo que o reinício das aulas será no dia 17. No entanto, essa fala do secretário é de que não é bem assim. Não é o que o papel diz. Agora, volto a dizer, é importante essa fala do secretário de deixar as pessoas mais tranquilas no momento. Como eu dizia, não há nesse documento, primeiro, aí as regras ditas, como ele está dizendo, que vai ter que ser refeito, vai ter que ser repensado, vai ter que ser realmente aí tudo colocado tintim por tintim, de que maneira isso vai se dar. É importante, é válido nesse momento esse aporte de informação que ele traz, mas causa estranheza aí, um descompasso com o que foi descrito nesse decreto aí lá da prefeitura, assinado pelo prefeito, inclusive o Deiró, né, já adotando para o dia 17. Pegou muita gente de surpresa, até porque o Estado ainda está avaliando de que maneira isso vai ocorrer, e pegou de surpresa um município do interior com tantos casos como Patrocínio já ter determinado. Mas é bom que o secretário venha trazer essa informação de que não é exatamente isso, né? Segundo as falas dele, não é exatamente isso, a gente ainda vai estudar, a gente ainda vai trazer em outro momento esse retorno das aulas. Que seja assim então, né? E que a gente possa então esperar que essa retomada ocorra. Claro que tem que ser retomado, e que cada município, não só Patrocínio, como todos os outros municípios, inclusive Patos de Minas, já vão começar a pensar nisso, né? Já precisam começar a pensar nisso, de que forma, de que maneira essas aulas poderão retornar. Até porque esse ano não vai ser jogado no lixo, né? Esse ano do que já se estudou. Não vai acontecer isso, até porque há todo um prejuízo para esses estudantes. Então, neste momento, falar de retomada é falar de protocolo, é pensar num protocolo para depois vir a público e dizer quando e de que maneira isso vai ocorrer. Muita calma nessa hora, e eu acho que o secretário devia combinar melhor lá com o prefeito quando o assunto for educação, para que não ocorra essa dissidência de informações, viu, Jéssica? Concordo, Odair. Imagino como que as pessoas da cidade devem ter reagido quando viram esse decreto, né? Dia 17 as aulas vão voltar. Um choque, né? Um impacto, né? Para os pais, principalmente, né? Nesse momento é isso mesmo. Acho que planejar é a palavra-chave. E é bom que as cidades também conversem, né? Os administradores, gestores das cidades conversem entre eles para trocar ideias, definir um plano adequado para deixar as crianças protegidas, as famílias protegidas. Comunicação, acho que é a palavra-chave. Claro, sempre. E numa época como essa de pandemia, de tanta informação que a gente precisa ter para poder justamente desbancar outras informações que são nocivas e prejudiciais, vamos conversar mais, né? E vamos chegar a um ponto. Acho que os gestores necessitam disso. Obrigado, Odair, pela participação, pelas informações, pelo debate. Sempre aqui, Jéssica. Precisando, estaremos aqui para a gente poder trocar ideias e trazer aí, discutir, né, esses assuntos e analisar, né, com a nossa humilde opinião, trazendo aqui para o pessoal de casa que nos acompanha esse jornalismo mais opinativo e também para comentar mais essas notícias, né, não ficar o jornalismo apenas aquele no quadradinho, trazendo aí um aquém para a nossa análise de notícias. Sempre um prazer estar aqui na bancada. E você volta mês que vem, né? Agora está de férias. Eu vou dar boa noite e só voltar mês que vem, porque estava precisando de férias, precisando dar uma descansada, mas o News vai estar aí muito bem representado por você que já divide comigo a bancada aqui dia sim, dia não. Agora, efetivamente, aí 30 dias direto, né? E muita sorte para todos nós. Eu vou ficar de lá assistindo você e, claro, né, acompanhando todas as informações, viu? Boas férias e até mais. Obrigado, um abraço a todos. E, na sequência, morador adota uma praça e dá exemplo de cuidado e cidadania. Na
semana passada, nós mostramos a história do Eduardo, que adotou uma praça em Patos de Minas e está iniciando os trabalhos para colocá-la em ordem. Hoje a gente mostra a história do seu Altemar, que cuida da Praça Juquinha Caixeta há mais de 3 anos. Quem mora na região central de Patos de Minas, perto do antigo Cadeião, deve conhecer o seu Altemar. Se você quiser encontrá-lo, sugiro procurar na Praça Juquinha Caixeta. É que ele tem uma ligação especial com o local, que começou há mais de 3 anos. Antigamente tinha uma árvore grande aqui, aí ela morreu, aí sobrou só um toco, né? Aí eu pensei, eu vou plantar um pé de ipê aqui na praça, ver se pega, né? Aí eu ganhei uma muda de ipê rosa, aí arranquei o toco que tinha aqui dessa árvore, plantei esse pé de ipê, aí começou a pegar algum ano, cuidando direitinho, aí pegou, foi crescendo, eu pensei, ele pegou, tá bom, né? Eu vou aproveitar e cuidar do resto da praça, vou assumir o resto da praça, né? Para cuidar, né? Preservar. Depois de 3 anos de trabalho, o ipê cresceu e a praça se transformou. O local ainda está sob os cuidados do seu Altemar, que mantém uma rotina diária para manter a praça sempre bonita. Quase todos os dias eu venho, sim. Venho na parte da manhã, na parte da tarde, jogo uma aguinha nelas para não morrer, não ficar tudo seco, né? Algumas plantas que morrem, algumas mudinhas que morrem, eu vou lá, compro, reformo, ponho no local das que estão mortas, né? Eu vou repondo para sempre manter ela florida e bonita, né? Ele seguiu todos os protocolos necessários para conseguir a adoção do local e contou com o apoio de outros moradores. A mudança mais significativa feita foi a instalação de um ponto de energia, fora a mão de obra e a dedicação diária do morador. O ponto de energia, eu pedi, fez arrumar um ponto de energia, arrumou para mim um ponto de energia para mim puxar a extensão e ligar a máquina de podar que eu comprei, né, para poder podar, manter podadinho e arrumado. Para assim é muito útil, né, assim, para pessoal que está passando, quer sentar, descansar ou bater um papo com os amigos, né. O pessoal passa aqui com os cachorrinhos, dá água também para os cachorrinhos, um ponto de água que tem ali, né, e assim por diante. Cumprimento de papel de cidadão, né, manter, ajudar a preservar, olhar a praça, o bem público que é de todo mundo, né? Manter bonita que serve para todo mundo, né? Todo mundo pode aproveita, né? Se sente bem, local, ambiente bom, agradável. E assim a gente encerra o NTV News de hoje. Muito obrigada pela companhia e a gente volta na semana que vem. Até mais.